guarda-nos e protege-nos debaixo da tua graça, pois acreditamos no que diz a tua palavra, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, Senhor. E no nome de Jesus nós decretamos, Senhor Deus, esta proteção em nossas vidas e na vida de nossas famílias. Fica conosco quando estaremos te louvando e te adorando em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar de pé mesmo, fazer um momento de adoração aí com o Eric. Feche teus olhos, põe teu coração nesse momento. Você que está assistindo essa live, a Deus na sua casa. Glória a Deus. Pai amado. Aleluia, Deus.
está contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anos, está contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Bem, convido a fazermos uma leitura aqui no livro de 1 João, 1 João, capítulo 3, versículo 1 em diante, da graça de Deus em nossas vidas. Um pouco do privilégio que Ele nos deu de ser chamados seus filhos. A Bíblia diz que não éramos merecedores. Ela fala também que todos nós pecamos. 1 João capítulo 3, versículo 1 em diante. A Bíblia diz que todos pecamos. E por causa desse pecado nós fomos destituídos da glória de Deus. E quero falar um pouco disso hoje, nesta noite. Diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, porque o mundo não nos conhece porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele está, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.
Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Amém? Poder sentar. Só um pouquinho. Glória a Deus. A Bíblia, ela fala que todos pecamos, todos. A Bíblia, ela não isenta nenhum ser humano do pecado. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu, ele não viu um justo sequer aqui na terra, com capacidade, altura que Deus queria de ouvir a sua voz. Por isso que todos pecamos, e o pecado, a Bíblia conta que quando Deus cria Adão, Deus cria os céus e a terra, e depois que ele cria os céus e a terra, ele cria um jardim. A Bíblia, ela não conta ao certo como as características do jardim e o motivo que Deus criou esse jardim. Mas a Bíblia fala que o jardim, chamado Jardim do Éden, foi criado de uma maneira tão especial que Deus passeava no meio daquele jardim. E esse jardim ficava aqui na terra. E dentro daquele jardim, Deus, ele criou o primeiro ser humano, chamado Adão. E quando Deus, ele cria Adão de uma forma perfeita, tão perfeita, que Adão andava nu, sem roupa, e não tinha vergonha, porque não tinha malícia, não tinha iniquidade, não tinha pecado, não tinha mal algum. E Deus, ele olha ali para Adão e fala que não era bom que o homem vivesse só. E ele faz com que Adão sinta um sono pesado, tira uma de suas costelas do lado direito, do lado esquerdo, e daquela costela ele cria a esposa, cria a sua mulher, cria a esposa. E Deus tinha dado uma ordem ali para eles, que eles tinham que crescer, multiplicar e frutificar sobre a terra. Eles podiam fazer o que eles quisessem, comer de tudo o que eles quisessem. Deus, ele não botou nenhuma restrição quanto a comida, a tipo de animais ou frutas ou verduras que eles poderiam comer. Deus disse como poderiam comer de tudo, com exceção da árvore que ficava no meio do jardim, que era a árvore do bem e do mal, porque Deus disse: o dia que dela comeres, com certeza vocês irão morrer. Não no sentido literal da pessoa comer, o coração parar, a ter um infarto e vir a falecer, não. Mas no sentido espiritual, porque a Bíblia fala que existe sim a morte física, mas também existe a morte espiritual, que é aquela morte que é causada pelo pecado, que causa a separação do homem para com Deus. E a Bíblia diz que todo dia, quando Deus criou Adão, todo dia na virada do dia, Deus, ele vinha aqui na terra, dentro desse jardim, passeava no jardim, que era no horário da viração do dia, que segundo alguns historiadores falam que era o horário do almoço, o horário do meio-dia. Deus vinha passear pelo jardim, conversar com Adão. E no momento que a serpente é introduzida, Satanás se introduz dentro daquele jardim em forma de uma serpente, e ali ele convence Eva sobre aquele fruto e fala: olha, se você comer, você vai ter inteligência, você vai ser deuses. E aí ela disse: não, mas Deus disse que nós não podemos comer. E Satanás conseguiu convencê-la. Ela comeu, não só comeu, mas como deu o fruto ali para o seu marido comeu. E naquele momento, não a fruta em si, mas a desobediência de uma ordem que Deus tinha dado de não comer daquele fruto. Eles comeram, desobedeceram e acabou o quê? Pecando diante de Deus. Tanto é que quando Deus desce na terra, dentro do jardim,
para conversar com Adão e Eva, eles estavam escondidos e tinham feito roupas para se vestir porque estavam nus. E Deus pergunta por que eles estavam daquele escondido. E Adão fala, porque nós estávamos nus e sentimos vergonha. E Deus pergunta, como vocês sabem que vocês estavam nus? Ou seja, Deus já percebeu, mas Deus não é autossuficiente, Deus ele não é onisciente, não sabe de todas as coisas assim, mas tudo tem um propósito. Quando Deus cria o homem, Deus ele não é um ditador como muitas pessoas falam. Deus ele cria Adão e cria Eva e dá a eles o livre-arbítrio de fazer e viver como eles bem entendessem, sendo que, dependendo das suas escolhas, viriam as suas consequências. E as consequências, elas podem ocorrer de duas formas na nossa vida, de acordo com as nossas escolhas. Elas podem ser umas consequências positivas ou podem ser consequências negativas. Se eles fizessem a coisa certa, eles teriam consequências positivas que viriam glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas como eles tiveram decisões erradas, veio sobre eles consequências negativas. Deus sabia, mas Deus queria que eles tomassem a consciência, não. Deus disse não, então não é não. Então, só que eles não obedeceram. E como nós lemos, fala que a desobediência a Deus é pecado. Como João ele fala aqui, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Esse termo, o mundo não nos conhece, não quer dizer necessariamente que o mundo não saiba como quem você é, o seu nome. O mundo pode até conhecer como tu é aqui, por fora. Ele vê o mundo, o homem natural, ele vê o quê? Ele vê a aparência. O homem natural vê o aspecto, ele vê o cabelo, vê a pele, vê o rosto, julga o teu modo de vestir, julga o teu modo de falar, julga o teu modo de ser, o teu modo de agir, julga o modo com que você, o modo de como você é em casa, julga o modo de como você é na rua. Ou seja, o homem natural, ele julga aquilo que ele vê, mas Deus, ele julga pelaquilo que nós somos por dentro. Claro que aquilo que eu sou por dentro diante de Deus, quando o meu testemunho é louvável diante de Deus, o meu testemunho faz transparecer no meu caráter, nas minhas atitudes. E quando nós temos o que? Um testemunho eficiente diante de Deus, o mundo passa a nos conhecer. Não necessariamente eu venha me declarar que eu sou evangélico, mas pelas minhas atitudes, pelo meu modo de ser, pelo meu modo de agir, pelo meu modo de pensar, o mundo passa a nos conhecer. Mas como o mundo está envolto em pecado, eles acham impossível que uma pessoa possa ter uma vida melhor aqui na terra. Como muitos seres humanos estão em meio ao pecado, estão atolados até o osso de pecado, estão cegos para as coisas de Deus, o que é que eles acham? É impossível uma pessoa ser feliz. É impossível uma pessoa alcançar uma plenitude aqui nesse mundo, porque o homem natural não conhece. E João ele continua dizendo, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O que João está querendo dizer aqui? Ele está dizendo assim mesmo, amado, agora somos filhos de Deus. É aquilo que o próprio João lá no Evangelho fala. Ele veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus porque creram no seu nome. O que João estava querendo dizer? Olha, ele veio para os seus. Quem eram os seus? O povo de Israel. Só que o povo de Israel crucificou, o povo de Israel rejeitou, alguns rejeitaram, alguns não tiveram ele como rei, como Messias, tiveram como um profeta, trataram ele como uma pessoa qualquer, outros como um curandeiro, outros trataram como um falso profeta e não deram o devido crédito que Jesus deveria ter. Mas quem foi que deu crédito? Quem foi que acreditou nele como filho de Deus? Os gentios, que eram pessoas que não eram da linhagem abraâmica, que não tinham sangue judeu, que eram chamados gentios, foram os que creram, e o Senhor falou, mas todos quanto creram, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus porque creram no seu nome. E aqui João torna a falar, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quando Paulo,
ele escreve a primeira carta à igreja de Tessalonicenses, lá em Tessalônica, ele fala sobre o arrebatamento da igreja, que Deus, aqui no soar da trombeta, nós seremos transformados em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo e ao dos anjos. Ou seja, nós teremos o corpo no dia do arrebatamento que é igual, idêntico ao corpo de Cristo. O corpo de glória, o corpo de luz. E aqui ele fala desse mesmo jeito. E ainda não é manifesto o que devemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, Jesus se manifestar, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, nós veremos ele do jeito que ele é hoje, um Deus revestido com corpo de glória. Nós veremos com nossos próprios olhos, que serão purificados de toda a carnalidade, de todo o pecado, e nós conseguiremos contemplar a Cristo. Porque antigamente, muitos se falam, porque Deus hoje, ele não faz os mesmos milagres que ele fazia antigamente. Porque hoje Deus não aparece para o homem como ele aparecia antigamente. Porque hoje o homem não consegue ver os milagres que antigamente eram pregados, que antigamente eram vistos a olhos nus. Porque hoje mortos não ressuscitam mais pelo poder da palavra de um profeta. Porque hoje pessoas morrem com doenças, morrem com enfermidades, e a igreja ora, e muitas das vezes essa oração não é ouvida e o enfermo não é curado. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Ou seja, o pecado, ele causa uma separação entre homem e Deus, e impede que muitas das vezes Deus opere um milagre maior na vida da pessoa devido à incredulidade humana, devido ao crescimento, ao agravamento do pecado. Vem aí a incredulidade e o povo acaba não acreditando no poder de Deus, e Deus deixa de fazer certos milagres. Não quer dizer que Deus não queira fazer um milagre, mas o milagre ele é feito mediante a fé. Se eu não tenho fé, não tem milagre. Se eu tenho fé, tem milagre. E aqui, olha que ele fala aqui no verso 3. E qualquer que nele está, esperando, que nele tem essa esperança. Que esperança é essa? Esperança do arrebatamento, de ver a Cristo como ele é, vir buscar a igreja. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, o que João está querendo dizer? Aquele que tem essa esperança, a esperança de um dia ir morar com Cristo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. O que é santificação? É separação, é uma separação, é ter uma vida separada. É viver uma vida diferente da vida que nós tínhamos no passado, viver uma vida diferente da vida que o mundo, que o homem natural tem hoje. Qual é a vida que o homem natural tem hoje? É aquela vida de que tudo pode. Eu posso fazer tudo porque Deus me deu esse livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas só, amém, Deus permite. Deus permite que o homem crie doenças, crie armas, crie armadilhas para ele mesmo cair, permite. Agora, o que acontece com tudo isso? O próprio homem hoje ele se destrói. Deus ele não mata ninguém. Já vi muitas pessoas pregar dizendo que porque ele morreu com a permissão de Deus. Não é permissão a morte não é permissão de Deus. O homem morre devido à sua própria incredulidade em Deus. O homem morre devido, a Bíblia fala que a ciência iria se multiplicar nos últimos dias da humanidade. Não apenas nos últimos dias da igreja, mas sim nos últimos dias da humanidade, de como ela é hoje. A ciência iria se multiplicar, o homem cria armas, o homem cria para eles remédio, o homem cria para si mesmo armadilhas, e ele mesmo cai nas suas próprias armadilhas. E ele mesmo cai, ele mesmo paga o preço pelo seu erro, ele mesmo paga o preço pelo seu pecado. E aqui João continua dizendo, olha o que ele fala no versículo 4. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Verso 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quer dizer que se eu acreditar, eu não vou mais pecar em Deus. Nós pecamos, a Bíblia diz que nós podemos pecar de 3 formas.
por palavras, pensamentos e por obras. Dessas três formas eu posso pecar hoje: palavras, pensamento e por obras. É o que a Bíblia diz. Ah, eu pequei, amém. Só que a Bíblia diz: se com tua boca confessares, com teu coração creres, alcançará misericórdia. E o problema de muitas pessoas crentes hoje não receberem bênção de Deus é porque não tem a coragem de confessar os seus pecados diante de Deus. Acha que Deus é um carrasco: eu não vou pedir perdão dos meus pecados, porque Ele pode me castigar, então eu vou ficar aqui na encolha. Deus sabe tudo que nós fazemos. A Bíblia diz que não há nada encoberto diante de Deus. Tudo que eu faço, Deus sabe. Tudo que eu penso, Deus sabe. Tudo que eu sonho, Deus sabe. Todos os pensamentos errados, Deus sabe. Só que o que Deus quer? Ele quer que eu reconheça. Porque Deus deu esse poder ao homem, a consciência. A consciência humana é o maior poder que Deus tem dado à humanidade hoje. O que é a consciência? É a mente. Consciência é a capacidade de reconhecer que nós somos dependentes dele. Que nós somos dependentes dele. Ou seja, quando a pessoa reconhece que é dependente de Deus, ele pode até pecar, mas ele reconhece o seu erro, ele dobra o joelho e se humilha diante de Deus. E se humilha diante de Deus. Quando Jonas chegou em Nínive para pregar sobre a destruição daquela cidade, o que foi que o rei de Nínive fez? Ele reconheceu que ele tinha pecado, e através dele a sociedade, todos os moradores de Nínive também pecaram. O que foi que ele fez? Ele decretou o quê? Um decreto, um dia inteiro de jejum e oração, aonde durante esse período ninguém beberia, ninguém comeria nada, desde o homem até a criança e até os animais do campo. Ninguém comeu durante o período que o rei determinou. Qual era a mensagem de Deus através de Jonas para Nínive? Que Deus ia destruir Nínive, porque o pecado, a iniquidade daquela cidade havia subido até o trono de Deus. Só que foi que teve? Consciência. Eles tiveram o quê? Consciência do erro. Eles tiveram tanta consciência que eles jejuaram em prol de um perdão. O que foi que aconteceu? Deus mudou de ideia. Deus disse: eu não vou matar um povo que está pedindo perdão. Eu não vou destruir uma cidade que está nesse momento de joelhos dobrados, chorando e clamando por misericórdia. O que foi que Deus fez com Jonas? Jonas, quando ele passa a mensagem de destruição para a cidade, ele passa, prega, e depois ele vai para o alto de uma montanha e ficou ali. Agora eu vou ficar quieto, esperando a destruição dessa cidade. O que foi que Deus fez? Ele passou o dia inteiro. Aí Deus fez com que nascesse sobre Jonas uma árvore. Da noite para o dia nasce uma árvore. E trouxe para Jonas, aquela árvore trouxe para Jonas sombra. E com a sombra trouxe vento. E com o vento trouxe conforto para ele naquela montanha. E Jonas ficou esperando: Senhor, já está passando a hora e não acontece nada. Eu vou me passar por mentiroso. Era o que Jonas começou a indagar com Deus: vamos passar por mentiroso. Tu mandou dizer que tu ia destruir. E agora tu não está fazendo nada. Jonas se indignou. O que foi que Deus fez? Fez sair um verme do solo. Aquele verme pica aquela árvore seca. E Jonas se indigna pela morte daquela árvore. E Deus diz: Jonas, tu se indignou pela morte de uma árvore que não fez nada para nascer. E tu não está preocupado com esse povo que passou o dia orando e jejuando, pedindo perdão e misericórdia? Aí Jonas entendeu que quando o povo tem consciência do pecado e se humilha diante de Deus, eles alcançam misericórdia. E Jonas entendeu que Deus havia mudado de ideia. A princípio Deus disse: Jonas, vai lá e mata aquele povo. Prega que aquele povo vai morrer. Muitas vezes nós passamos por problemas sérios, por causa de nossas decisões erradas. Por causa de pensamentos errados, por causa de uma palavra, às vezes, que nós falamos com o filho, por uma lá para quem for, Deus deixa de nos abençoar. A Bíblia diz que a nossa boca, ela pode proferir bênçãos e também pode proferir maldição. E ela só falará aquilo que o nosso coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração hoje? O que eu sonho no meu coração hoje? O que eu penso hoje diante de Deus? Então, continuar dizendo, verso 5.
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e nele não há pecado. Antigamente, quando uma pessoa pecava, ela cometia o pecado, tinha consciência do seu pecado, isso no Antigo Testamento, ela comprava um animal. Os criadores naquela época criavam animais específicos para sacrifícios. O que é que eles faziam? A pessoa comprava um animal sem mancha, sem ferida, um animal puro mesmo. Pegava esse animal, levava até o templo do Senhor e deixava ali um papel. Olha, esse sacrifício, pedido de oração em prol desse sacrifício, que era pedido de para ele e para a sua família. Aquele animal era pego pelo sacerdote, pelos levitas, era morto, o seu sangue jogado em cima da pedra, de uma pedra, a fumaça subia para o céu como sinal de que Deus havia recebido aquele sacrifício. Em alguns casos, quando o animal morto era da pedra do propiciatório, fogo nele, que era a resposta de Deus de que naquele momento aquele sacrifício estava sendo aceito por ele. E o sacerdote tinha por obrigação de orar em prol do pedido de oração feito daquele sacrifício daquele animal. Fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o animal era morto, o sangue era derramado para que o pecado fosse perdoado daquela pessoa específica que havia levado aquele animal. Quando chegou já no Novo Testamento, a humanidade se encontrou em pecado, envolto num lamaçal de pecado. Que os animais mortos em sacrifício não estavam mais sendo aceitos por Deus. O que foi que Deus fez? Deus disse: meu filho, tu vai lá na terra. Tu vai pregar para aquele povo. Aquele povo tu vai pregar, tu vai operar milagres, fazer prodígios e mil maravilhas. Muitos deles não vão acreditar, muitos irão escarnecer. Tu vai ser preso, vai levar surra e depois tu vai ser morto. Mas ao terceiro dia eu te ressuscitarei e o teu sangue será derramado em prol da remissão de pecado da humanidade. Naquele momento, quando Cristo morre na cruz, ele morre para quê? Para que o seu sangue nos purificasse de todo o pecado. Por isso que Isaías fala: levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz. Qual era o castigo? A cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras. Quais eram as pisaduras? A Bíblia fala que as pisaduras eram as pisadas que Jesus fazia no caminho do Gólgota até o monte onde ele mesmo seria crucificado, depois de uma noite inteira apanhando, com a costa toda dilacerada, os ombros todos dilacerados, ainda tinha que carregar uma cruz. E Isaías fala que pela sua pisadura nós fomos sarados. Ou seja, todo aquele sacrifício que Jesus fez foi para que o meu pecado fosse perdoado. E no momento que Jesus morre na cruz, simbolicamente o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu do templo ele simbolizava uma cortina que tinha no templo antigo, que separava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, por um lugar pedido de oração em prol do povo, para que a nação tivesse seus pecados perdoados. E a Bíblia fala que Jesus ele foi o sumo sacerdote, porque ele foi diante de Deus, derramou o seu próprio sangue. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda matadouro, derramou o seu próprio sangue para que o meu pecado e o teu pecado fosse perdoado. E aqui João fala: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ou seja, Jesus morreu para tirar o quê? Os nossos pecados, para nos redimir de todo mal. E hoje a Bíblia fala, Paulo ensina: se eu pecar, eu tenho o quê? Um advogado diante de Deus que intercede por nós.
E quando eu oro, se eu não consigo orar devido à consciência que eu tenho do meu erro e à vergonha que eu sinto, eu tenho motivo para mim não falar com Deus. Eu só não falo com Deus, eu só não escuto Deus falar comigo porque eu não quero. Hoje não existe mais motivo, hoje não existe rituais que eu venha fazer para falar com Deus. É só dobrar o joelho e orar com Deus. E olha o que ele diz mais aqui, ó. Verso 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Isso aqui é muito importante. Olha que João fala. Qualquer que permanece, o que é permanecer nele? É ter um bom testemunho, é andar, é ter uma vida igual a que Cristo tinha, aquilo que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo ele tinha um testemunho tão louvável, mas tão louvável que ele prega, sede meus imitadores. O que é que Paulo está querendo dizer? Olha, tu quer ter uma vida de intimidade com Deus, então faz o que eu faço. Paulo tinha autoridade para isso. Será que hoje eu posso falar isso com um amigo meu? Tu quer ser feliz? Faz o que eu faço. Como diz o ditado, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não é assim que diz o ditado aí no mundo? Faz tudo o que eu falo. Tem gente que é nota 10 em falar. Mas... E João fala, qualquer que permanece, quer permanecer, é viver em comunhão com Deus. Ter uma comunhão íntima com Deus. Ter uma comunhão íntima. Não vive pecando. E qualquer que vive pecando não viu e nem conheceu. A pessoa que peca hoje, desenfreadamente, não tem consciência do seu erro, são as pessoas que não conhecem Deus. Que não conhecem Deus. Se eu não conheço Deus, automaticamente eu não tenho uma intimidade com Ele. Se eu não tenho uma intimidade, eu não escuto Ele falar comigo e eu também não falo com Ele. E olha que João continua dizendo, versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. O que é justiça? É você fazer aquilo que é certo. Ah, mas e se eu pecar? Peça perdão, Deus vai perdoar. Não importa o tipo de pecado. Para Deus não existe pecado grande, médio nem pequeno. Erro é erro, pecado é pecado. Tudo que eu faço que vai contra os padrões de Deus, contra a palavra de Deus, é pecado. É pecado. Se eu falo mal de uma pessoa, é pecado. Se eu professo uma palavra para uma pessoa, uma palavra que venha denigrir e entristecer aquela pessoa, é pecado. Ou seja, eu tenho que vigiar em tudo aquilo que eu falo. Se eu falo mal de um vereador, de um presidente, de um deputado, de um governador, se eu falo mal de um policial, eu estou pecando. Por quê? A Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus. E quantos crentes hoje, qualquer hora dessa eu vou preparar uma mensagem que eu vou falar sobre partidarismo, mas ainda não é hora de pregar sobre isso. Quantos crentes hoje são partidários dentro da igreja? Ah, eu sou jovem, hoje é culto das senhoras, eu não vou. E quantas senhoras têm também esse pensamento? Ah, hoje eu sou senhora, hoje é culto de mocidade, é culto de criança, eu não vou. Ou seja, faz divisão entre si dentro da igreja. Isso também é pecado diante de Deus. Porque Deus, Ele não morreu para salvar a Assembleia de Deus. Deus não morreu para salvar a Quadrangular. Deus não morreu para salvar a Universal. Deus não morreu para salvar a Batista. Deus não morreu para salvar a Presbiteriana. Deus não morreu para salvar adventistas que falam que é a igreja, a única igreja verdadeira que existe no planeta. Deus não morreu por ministério. Deus morreu pela humanidade. Deus morreu pelo homem que Ele criou. Deus ele não morreu pela instituição que o homem criou. Deus ele morreu pela sua própria criação. Foi por nós que Ele morreu. E quando eu defendo as coisas que o homem criou, eu estou indo contra os padrões de Deus. Eu tenho que defender a humanidade que Deus criou. Quantas pessoas falam hoje, morreu um bandido, graças a Deus, um a menos. Quantas pessoas não falam isso hoje? Quantas pessoas faz coisas erradas que não estão de acordo com a palavra de Deus?
Ah, mas o bandido, o estrupador tinha que morrer mesmo. Quem era Barrabás? Barrabás era um bandido, assassino. Jesus teve misericórdia dele. Jesus foi pregado entre dois bandidos, um foi salvo. Quem era Paulo? Antes de ser Paulo era Saulo, era assassino, estrupador, matador de criança, matador de crente. Quando ele era Saulo, a história conta que quando o povo se reunia dentro de casas como essa, mais rústica, os soldados cercavam aquela casa onde estavam os irmãos. A porta geralmente era só uma entrada, era fechada por fora, era colocado betume, pinche, era tocado fogo e o povo morria ali dentro, louvando a Deus. Mais tarde, quem que aparece no caminho de Saulo? O próprio Jesus Cristo. E Saulo pergunta: quem és tu? Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Saulo perseguia a igreja. E Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Saulo nem sabia quem era Cristo. Ele sabia quem eram os crentes, mas ele não sabia quem era Cristo, porque ele era um pecador e não tinha intimidade, não tinha conhecido a Cristo. Aí Jesus fala: quando tu persegue a igreja, tu está me perseguindo. Quando tu mata um crente, tu está fazendo coisas contra a minha pessoa. E aí naquele momento, Saulo ele pergunta, fala: agora eu te mostrarei o quanto teu nome. Mais tarde ele era Paulo, escolhido por Deus. Era assassino? Era, mas mais tarde se tornou pregador, missionário e fundador de igreja da história da humanidade. Até hoje, eu acredito que ninguém se igualou a Paulo em trabalho missionário. Paulo, muitos missionários que eu conheço, chegaram em municípios e fundaram uma igreja. Chegaram no estado e fundaram uma, como Daniel Berg e Davi vieram para Belém e fundaram aqui a Assembleia de Deus. Como a Inê Marquipência fundou a Quadrangular. Mas Paulo fundou deles até chegar na Grécia. E quando ele chega na Grécia, ele vê altares de vários deuses, com vários nomes. E no meio da praça ele vê um altar escrito ao Deus desconhecido. Que provavelmente no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, quando Pedro prega no dia de Pentecoste, quase 3.000 pessoas aceitam Jesus, provavelmente existia ali um ou dois gregos que aceitaram Jesus, voltaram para a Grécia e colocaram um altar para Cristo. Mas como eles não tiveram intimidade, eles não sabiam quem era Cristo, eles botaram ao Deus desconhecido. E Paulo fala, quando Paulo ele é pressionado, indagado, que mensagem diferente é essa que tu prega? Que mensagem nova é essa que tu traz? Aí Paulo fala: olha, passeando pelas suas cidades e admirando as suas construções, eu vi um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E aí Paulo fala: o Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu prego. Quantas pessoas estão assim hoje dentro da igreja? Pecam porque não conhecem Cristo. Estão vivendo uma vida desgraçada no mundo quando era para ter uma vida abençoada, porque não conhecem Cristo. Não tem intimidade com Cristo. Ah, irmão, eu estou na igreja há 20 anos, eu faço o que eu quero porque Deus me deu livre-arbítrio. Me desculpe, mas não é crente. Não é crente. A pessoa que está na igreja hoje e fala que tem livre-arbítrio, não é crente. Porque Jesus falou: quer vir após mim? O que é após mim? Depois de mim. Não é do meu lado, na minha frente. Após, eu vou na frente, tu vem atrás. Quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo. Ou seja, nega a tudo que tu faz. Nega tudo que tu gosta, nega tudo aquilo que tu ama e passa a viver aquilo que eu vivo, passa a sofrer aquilo que eu sofro, passa a fazer aquilo que eu faço. Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz, ou seja, assume a tua responsabilidade de crente e depois me segue. Olha o que Jesus falou. Mas tem crente: ah não, Deus me deu livre-arbítrio. Deus me deu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Não é crente. Eu provo na Bíblia que a pessoa que está na igreja hoje, que prega, que canta, que louva, que diz que tem livre-arbítrio, não é crente. Porque Jesus falou isso. Eu tenho o livre-arbítrio, ele vai na minha vida para me escolher o que eu quero. Se eu quiser virar um macumbeiro, se eu quiser virar um feiticeiro, se eu quiser virar um alcoólatra, um marginal, Deus não vai interferir nisso.
Mas no momento que eu decido, Senhor, a partir de hoje a minha vida é tua, a partir de hoje eu vou te servir, a partir de hoje tu vai ser o meu Senhor. Jesus vai dizer, beleza, então tu vai fazer tudo o que eu te mandar. Foi o que Deus falou para Moisés. Ou seja, Deus falou para Jeremias. Quando Deus escolhe Jeremias, Deus fala, Jeremias, no dia que tu saiu da madre, ou seja, no dia que tu nasceu, eu te santifiquei ao mundo e te apresentei como profeta. Ou seja, Deus de Jeremias, antes mesmo de tu ser formado, eu já sabia quem tu era, o que tu ia ser e o que ia acontecer contigo. Deus disse para Jeremias. A Jeremias, Senhor, eu sou criança. Jeremias, 30 anos já aproximadamente. Jeremias fala, Senhor, eu sou criança, eu não sei falar. Jeremias está dizendo, Senhor, eu não sei falar como teus profetas, como esses outros profetas, não. O que foi que Deus disse para Jeremias? Tudo que eu te mandar falar, tu vais falar, tu irás, e pronto, acabou-se. É o que acontece quando a pessoa aceita Jesus. Tu só vai falar o que eu mandar tu falar, tu só vai para onde eu te mandar, tu só vai viver como eu quero que tu, desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Satanás, para a pessoa como um bem camuflado. Ele nunca mostra para a pessoa que realmente é aquilo. Ele camufla aquilo que ele fez com Eva. Eva falou, não posso comer, porque Deus disse que é pecado. O que foi que Satanás disse? Não é mentira dele. Sabe o que vai acontecer se tu comer? Vocês serão deuses, serão semelhantes a ele. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, quando eles comeram do fruto? Não, o que foi que Deus disse? Por vocês terem comido da árvore que eu disse não comer, a partir de hoje Deus virá para Eva com dores de luz. Vira para Adão, qual o teu está dizendo? Adão, a partir de agora nada vai ser fácil na tua vida. Enquanto tu está dentro do jardim, tu tinha tudo de mão beijada, tudo estava nas tuas mãos. Como tu me desobedeceu, tu vai ter que trabalhar. Do suor do teu rosto, Deus disse, quando tu lavrares a terra não te dará fruto. O que Deus está querendo dizer? Olha, tu vai sofrer para comer. Vai ter dias que tu vai trabalhar e não vai comer porque tu não vai ter o que comer. Mesmo. Quantas vezes a gente sai para trabalhar, a gente trabalha muito. E às vezes a gente não consegue dinheiro para comprar aquilo que a gente quer. É o que Deus disse para Adão. Quantas vezes a gente está empregado, mas mesmo assim a gente não consegue comer uma comida gostosa porque não temos o dinheiro para isso. É o que Deus disse para Adão, do sol do teu rosto vai comer. Tu vai lavrar e quando tu lavrares, mesmo assim a terra não te dará frutos. Deus disse, a partir de agora a tua vida vai ser difícil. Tua vida vai ser difícil. E para encerrar, Deus vira para aquela serpente e fala, olha Satanás, a mulher que tu ludibriou para pecar, um dia nascerá dela uma semente que pisará na tua cabeça. Deus já estava profetizando quem? O nascimento de Jesus Cristo. O que foi que Jesus fez quando Jesus morreu? Eu vejo muita gente pregando, eu já vi muitas mensagens assim, que quando Jesus morreu na cruz, Satanás, o inferno ficou em festa. Eu já vi até pregadores de renome falando que o dia que Jesus morreu na cruz, o inferno fez festa. Tem até que passou na Record, que quando Jesus, Satanás ficou alegre. É mentira. No princípio, lá no Jardim do Éden, Deus profetizou a vinda do Messias que viria ao mundo para destruir Satanás. E Satanás, ele vive desde o princípio, como João fala, que ele vive desde o princípio pecando. Ou seja, Satanás sabia da profecia. Depois dele veio profetas, veio Noé, veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio Josué, veio Isaías, veio todos os profetas que profetizavam a mesma coisa lá de Gênesis. E Satanás começou a ficar com medo até o dia que o Messias veio. Até o dia que o Messias veio ao mundo. Que o próprio Satanás reconheceu lá em Gadara, quando Jesus chega em Gadara, vem aquele demoniado que era preso num cemitério com correntes, e fala, o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Você sabe.
vai até o inferno. O inferno, ou seja, ele tira das mãos de Satanás todo o domínio do pecado que Satanás tinha sobre a humanidade. E a partir daquele momento, Satanás perde todo o poder que ele tinha sobre o homem. E passa a ser dado ao próprio Cristo. É aquilo que João está dizendo. Que ele veio para desfazer as obras do diabo. E quando o diabo nos faz pecar, devido às astutas ciladas que ele provoca, e muitas das vezes o nosso qualquer pecado. Uma vez, não sei se vocês se lembram daquele maníaco do parque lá de São Paulo, que estrupava, matava e enterrava as mulheres. Ele aceitou Jesus e casou dentro da cadeia. Uma vez um rapaz que trabalhava comigo me perguntou: eu não acredito que ele seja crente. Eu acho que ele fez isso só para a pena dele ser aliviada. Está preso até hoje, nunca teve o benefício dessa saidinha de festa que tem, que os outros presos têm. Ele nunca teve isso. Aí o rapaz perguntou: acredito nisso? Eu acredito. Porque tem um homem na Bíblia que era 1000 vezes pior que ele, chamado Paulo. E Jesus salvou. Jesus salvou ele. Tinha Pedro, que cortou a orelha do soldado. E depois Jesus transformou num pregador. Ou seja, homens assassinos na Bíblia, Deus transformou a vida deles. Então nós acreditamos nisso, porque Deus tem o poder para fazer isso. E para encerrar, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque a sua semente, o que é a semente? A palavra de Deus, permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É aquela questão. Nós temos a palavra de Deus hoje. Antigamente, qualquer dia eu vou dar um estudo desse, antigamente a Bíblia era escrita em latim. A língua latina hoje é conhecida como um idioma morto. Pouquíssimas pessoas ainda têm a capacidade de ler esse dialeto do latim. E a Bíblia era inteiramente feita nisso. Só os padres beneditinos na época tinham sabedoria e estudavam isso. E a Bíblia, o pessoal ia para a igreja e acreditava em tudo que os padres falavam naquela época. Porque o povo não tinha acesso à Bíblia. O que é que o padre falava? Olha, quer ir para o céu? Quero. Tem que comprar primeiro o teu terreno. Chama-se indulgência. Que a Igreja Católica, se não me falha a memória, no século XV, no século XII, não estou muito bem lembrado, ela começou a vender indulgências, que era um tal de pastor lá de São Paulo estava fazendo a mesma coisa. Começou a vender indulgência. O que acontece? Deus levanta o Martinho Lutero. Mostra para Martinho Lutero o erro que a igreja estava cometendo. Em vez de trazer o povo para perto de Deus, estava afastando o povo de Deus. Martinho Lutero, o que é que Martinho Lutero faz? Bota uma vela numa mesa, dentro do porão, pega a pena, começa a molhar na tinta, começa a pegar a Bíblia em latim, começar a traduzir a Bíblia. Começou a traduzir. E com essa tradução, o povo começou a conhecer na língua, a entender a Bíblia na sua própria língua. Mais tarde, o padre João Ferreira de Almeida vem para o Brasil e traz a Bíblia em português para o Brasil. E o povo passou a ter o quê? Acesso à palavra de Deus. Hoje, nós abrimos o celular, baixamos a Bíblia em aplicativo, e quando nós abrimos o celular, de manhã tem um versículo da Bíblia já aqui, que nem como aparece no meu. Ou seja, qual é o motivo hoje para não conhecer a Deus? Que motivo eu tenho hoje para não ter uma intimidade com Deus? Não tem motivo. Ou seja, até tem preguiça. Eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça porque tu não tem intimidade com Deus. Todo dia eu procuro ler pelo menos um capítulo. Eu falo para os meus filhos lá em casa, lê pelo menos um capítulo da Bíblia. Tu não precisa sentar, pegar deixa eu ver Gênesis, vou ler aqui de Gênesis, do primeiro até Apocalipse. Não precisa fazer isso. Fizer isso, pode até fazer. Eu fiz 2 vezes já isso, em 26 anos que eu tenho na igreja. Mas, como é que eu passo a conhecer a Deus? Lendo um capítulo, um versículo por dia, orando com Ele, falando, procurando falar com Deus. Que é a semente. Quando a semente, que a palavra está em mim, eu não vivo pecando.
Não quer dizer que eu não vou nunca mais. Temos o que? A consciência. Na hora daquele erro, porque o Espírito Santo acusa, olha, tu errou, pede perdão. E é o que nós devemos fazer. Domingo, primeiro domingo do mês, a Santa Ceia. Infelizmente, as igrejas ainda estão fechadas. Mas nós vamos fazer novamente a nossa Santa Ceia. Então, a partir de hoje, já é o momento de refletirmos na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar. Porque a Bíblia fala que a Santa Ceia ela é o quê? Comunhão com Deus. Eu não posso ceiar se eu não tenho comunhão com meu irmão. Vamos cantar, tem mais ainda aí, Eric? Vamos ficar de pé. Vamos cantar, louvar, mais um hino. E logo, logo... Deus. O que a gente tem que fazer? Fala, eu acredito, nessa noite, falou muito aos nossos corações, como falou o meu. A palavra
palavra ela tem que vir primeiro cortar na vida do pregador e depois para a igreja. Deus possa abençoar, e se Deus permitir, domingo estaremos aqui na Santa Ceia. Isso se até lá não normalizar os cultos nas nossas igrejas, nós estaremos lá com nossos pastores. Mas se não, estaremos aqui novamente nesse culto em família de Santa Ceia, domingo que vem, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado. Só temos a te agradecer na tua presença. Quando hoje realizamos mais um culto em famílias, culto esse que tem sido de suma importância para todos da nossa família que estão aqui e para nossas familiares que nos assistam pelo Facebook. Eu te peço, ó Deus, abençoa, guarda nossas famílias desta doença, desta pandemia, guarda nossos filhos, os netos, sobrinhos, irmãos, cunhadas, genros, tios, tias, sogra, sogro, parentes distantes e os parentes de perto. Como ministro teu, nós profetizamos que na nossa família de mal não acontecerá. Protege a nossa família debaixo do teu sangue precioso. Se cometemos algum erro, pecado diante de ti, nos perdoa, pois temos consciência que somos frágeis neste mundo, que estamos à mercê de Satanás. Mas a tua palavra diz que se a tua semente estiver em nós não viveremos pecando. Como diz, Senhor amado, o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda-se, nos ensina a te buscar, nos incentiva a te buscar pela noite, pela manhã, em espírito e em verdade.